Amém. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Por muito ser as suas misericórdias, é a causa de nós não sermos consumidos. Isto é verdade. Então nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isto é verdade. Somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou e deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós. Graça, graça, amém? Sob o som somente clear, nós vamos receber o pregador desta noite. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja mais e mais adicionada em nossas almas. É mais do que certo aquilo que nós falamos, cantamos, vivemos e cremos, é o que nos sustenta. É o que nos fortalece, não é mesmo? Nos momentos mais difíceis da vida, nas angruras da jornada, nos caminhos espinhosos, Deus nos sustenta. Nós vamos se pôr de pés, por favor, e nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola universal do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, leremos o verso 16 até o 18. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se vêem são temporais, e as que não se veem são eternas. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos, juntos, como verdadeiros frutos daquele dia no Calvário, crendo para a vida eterna, sabendo, Senhor, que as nossas vidas, elas não resumem aqui,
mas continuaremos vivendo do outro lado no além. Se um dia desses, Senhor, tudo se desfazer aqui, nós temos um lugar que nunca se desfará. E este é Cristo, o qual nos tem mantido em vida desde que nos criou. E agora nos deu, Senhor, essa tremenda visão para podermos, ó Pai Santo, perseverar a sua palavra através dessa crença imutável pela qual o Senhor tem nos concedido. Tudo tem sido pela graça. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajude-nos cada um nesta noite que mais uma vez, para podermos assim te ouvir. É a nossa oração sincera. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Eu agradeço a todos vocês por estar aqui, sentados nesses bancos duros, para poder usufruir e desfrutar deste tempo. Eu agradeço a Deus por isto e incluo junto com vocês essa graça que Deus tem nos concedido. Também eu, para estar aqui neste lugar, depois de muitas lutas, muitas batalhas, grandes combates que vêm sobre a cada um de nós, e temos vencido, superado. Não me importa a forma, a maneira pela qual você tem chegado aqui. De todas as formas, foi Deus. De uma forma, ou de uma maneira, ou de outra. E se foi Ele, Ele tem um propósito em cada coração. Só Ele sabe qual seria o propósito. E mais ninguém. Nós vamos sabendo ou aprendendo com Ele de acordo com como vai o acontecendo. Como homens, criaturas do tempo, pessoas de mentes limitadas, então nós vamos aprendendo aos pouquinhos e obtendo experiências pela qual ela vai nos levando ao amadurecimento daquilo que nós somos. E certo que cada um, ele não vai produzir nada além do que está nele. Nada, nada. Porque de todas as formas, cada um é uma semente. Você é uma semente. Nós somos cada uma semente. E cada semente ela deve produzir segundo a sua espécie, de acordo com a natureza de vida que está nela. Agora a palavra do Senhor é a chuva que abençoa essa semente. Seja ela o que for, seja ela um trigo, um joio, todas as formas, a palavra está abençoando.
Mas cada uma, ela vai chegar àquele momento que ela tem que produzir o que ela é. E nós temos aprendido através do profeta de Deus sobre a lei da reprodução. E cada semente ele tem um ciclo. E há um ciclo de germinação, há o ciclo do crescimento e há o ciclo da florescência e há o ciclo de produzir os frutos. E ali então é onde você sabe o tipo de semente que você é. É quando chega na hora dos frutos. Os frutos vai dizer a semente que você é. Ou a espécie de vida que você tem. Bem, eu acredito, irmãos, então, que nós, que aclamamos ser filhos, filhas de Deus, nós devemos opinar para uma parte melhor. Como deve fazer todo verdadeiro cristão. Muito embora nós sabemos que isso não está na minha vontade e nem na sua. É de Deus. E Deus tem a sua semente predestinada para poder produzir aquilo. Porque Ele conhece cada semente. Através de um conhecimento antecipado, por meio da sua presciência, Ele então conheceu cada um e predestinou aquela semente para aquilo. E aquela verdadeira semente Ele elegeu nele, para que ela possa produzir os seus frutos na sua estação própria. E nós sabemos que a estação de Deus para nós, nesta era, é a estação que Ele enviou o seu profeta. O seu profeta, com a sua mensagem, para que pudesse abençoar a sua semente, para que elas possam produzir os frutos dele. Correto? Os frutos de Deus. Porque cada eleito que veio nesta era pela qual nós estamos vivendo, não tem outra alternativa senão crer em Cristo, absorver a sua palavra. E Ele vai abençoando você de tal forma que quando o Espírito Santo cai na sua vida, esta semente é vivificada. E quando ela é vivificada,
ela pode estar até morta, ou quase morta, em seus delitos, em suas ofensas, em seus pecados, mas Deus tornará a trazer de volta. Por quê? Porque ela é predestinada para viver e não para morrer. Eu me lembro daquela escritura de São Lucas 24, verso 49. Quando ele falou aquela semente predestinada, ele disse: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Não se ausenteis, mas há de vir sobre vós o poder do Espírito Santo, que é a promessa dele. Aquela semente, ela passou pelo ciclo da germinação, pelo ciclo da florescência, e agora estava passando no ciclo do amadurecimento. O que era aquilo? Era o peso da palavra do Senhor, que estava produzindo neles o quê? Um grande gozo de vida eterna. Não é mesmo? O peso da palavra produzindo neles um grande gozo de vida eterna. Você vai ver que eles não tiveram uma vida deitados em berços esplêndidos, e nem navegando em mar de rosa. Aquilo trouxe para eles, irmãos, grande tribulação. Mas tinha uma coisa, aquilo produzia para eles um peso de grande gozo, de vida eterna. É desse jeito que faz o Espírito Santo, quando cai numa semente para produzir os seus frutos. Aqueles discípulos, eles foram perseguidos, eles foram açoitados, eles foram maltratados, eles foram esbofeteados, e até foi privado de não falar em tal nome como de Jesus para o povo. Pelos seus adversários, que tinham ódio, tinham inveja daquele nome, Senhor Jesus Cristo. Mas o que eles disseram? Longe esteja de nós ouvir o homem e não a Deus. Nós estamos certos do que temos crido e visto. Jamais deixaremos de falar desse nome. E eles saíram regozijando, felizes e alegres por ser achados dignos de sofrer pelo amor desse nome, da palavra. Vejam, o que o Espírito Santo produz na vida do cristão? Mas se ele produz na sua vida esse peso de gozo eterno, peso quer dizer poder, peso quer dizer força. Fique sabendo, quando você está bem direcionado por Deus,
guiado por Ele nesse caminho. E essa linha da vida está te assegurando. Tudo que acontece na sua vida é para aperfeiçoamento do caráter dele em você. Por isso que o verdadeiro eleito, ele o ama. Ele tem prazer de sofrer, ser maltratado, ser odiado por causa da palavra. Porque isso produz nele um peso de cristão verdadeiro. O caráter da palavra está sendo aperfeiçoado nele. Do outro lado, essa vida casta que vive em você, que é um testemunho, que condena todas as coisas erradas, todos os atos e obras do diabo, também é um peso negativo para essas pessoas, de condenação à sua vida. Será um juízo, será um julgamento. Porque é o peso da palavra do Senhor para o lado dos seus filhos o abençoando, e é o peso da palavra do Senhor para o lado do diabo destruindo, levando ele mais rápido para aquele lugar pelo qual foi criado para ele. Nós devemos ver isto. Quando essa palavra está na sua vida, que é um peso para você, a sua vida produz para aquelas pessoas que te detestam, que têm ódio de você, juízo. É uma praga que traz sobre elas. Essa mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, parágrafo 143 e 144, o irmão Brana disse: você sabe como ele matará? Como ele irá destruí-la? Isso é a semente maligna. É o peso da palavra do Senhor caindo sobre eles. Da maneira que ele sempre fez. Quando uma prostituta fazia qualquer coisa errada, ela era apedrejada até morrer. Vejam. Eles apanhavam pedras para matar a mulher que era prostituta. Isso é o peso da palavra do Senhor sobre o ímpio. Isso é como ele irá matar a igreja, essa igreja imunda. Porque eu vou dizer a você, irmã, irmão, se você é uma verdadeira semente predestinada de Deus, elegida nele, quando eles perseguem a palavra, eles estão perseguindo você. Quando eles perseguem você, eles perseguem a palavra. Quando eles odeiam e desprezam a você, eles desprezam a palavra. E quando eles fazem isso por você viver uma vida tão justa, tão santa, digna, que você não vive isso não é porque você quer viver, é porque você é uma parte dele, e ele é uma parte sua, e ele vive em você. Então você automaticamente vive isso. Olha, vive sem constrangimento. Porque uma pessoa que vive a palavra com constrangimento,
Eu acho que a melhor coisa que ela deve fazer é correr ao altar e clamar a Deus para tirar isso dela. Você o faz porque você o ama. E Deus revelou a você essa verdade. Não tem outra maneira pela qual Deus julgará este mundo. Ora, se Ele vai julgar através de sua palavra, você é a palavra falada dele. Você é uma parte dele. Então Jesus, sendo esta palavra, e ela materializada em nosso ser, naquele dia Ele será encarnado em nossa vida. Não sabeis que não só os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel, mas também os santos hão de julgar o mundo. Você viu? Então essa vida limpa e pura que você vive, isso daí é um peso de juízo sobre os ímpios que reprovam isso. E vamos ver o que sucederá com eles. Isso é o peso da palavra de Deus sobre eles. A Bíblia diz que Ele fará chover saraiva de pedra dos céus, que irão pesar 100 libras cada. Você viu aí? Aproximadamente 50 quilos. E Ele apedrejará. Quem irá impedi-lo? Qual a ciência que dirá que não poderá acontecer? Ele vai fazê-lo. Como fez com a arca de Noé, flutuasse a salvo. Ele fará isso outra vez com sua igreja. E através de suas próprias leis e de suas próprias maneiras, Ele apedrejará aquela prostituta que cometeu adultério com os reis e com os capitães de centenas, de milhares, e Ele o apedrejará até ela morrer. E através de suas próprias leis, as quais Ele preparou, quem dirá a Ele que Ele não pode fazer uma saraiva de granizo? Pergunte a alguém que sabe como as gotas de chuva se formam. Elas fazem um círculo e voltam atravessando uma turbulência, cresce mais e mais até que isso obtenha um certo peso. E então isso cai. E Ele, Deus que mesmo a gravidade não pode segurar na terra, e Ele se elevou aos céus. Deus que fez a gravidade pode também fazer uma grande turbulência, e o bastante para mover uma pedra até que ela pese umas 100 libras. E Ele disse que Ele faria isso, e Ele fará isso. Quem irá dizer-lhes para que não faça? Ele fará isso, porque Ele disse que Ele o faria. A sua palavra é Deus. Deus não valia mais do que a sua palavra. Todo verdadeiro cristão, o que vale é a palavra de Deus na sua vida. Você não vale mais do que essa palavra. Se você é um verdadeiro cristão, você tem um valor da palavra de Deus. Se você prometeu uma coisa, você deve cumprir. Se você fez um voto, você deve cumprir. Se você fala uma coisa e não cumpre, você é igual à sua palavra. O seu caráter é um caráter personificado. É um caráter pervertido. Mas se você é um cristão verdadeiro, o peso dessa palavra está sobre você, o que você fala, você sustenta.
Porque não é você que sustenta, é a palavra que te sustenta. É a verdade? Ou você acha que nós, como cristão, devemos falar uma coisa e viver outra? Agir, atuar, se comportar, viver diante do público, diante da sociedade? Não me importa quem são. Eles podem ser os mais perversos que existe, os mais cruel, os homens mais sanguinolentos, os homens mais dissolutos. Mas você não deve ser mais do que aquela palavra que você crê. Aquela palavra que você falou. E Deus te sustenta. Não é você que sustenta a palavra, é a palavra que te sustenta. Não é você que segura, é a palavra que te segura. E Ele faz isso sem forçar nada, sem constrangimento. Ele faz isso porque você é uma parte dele, ele é uma parte sua, e ele não vale mais do que a sua palavra. Vocês já lembram que Jesus disse isso em São João 10, a partir do versículo 16 por ali? Ele disse: ainda tem umas outras ovelhas. Elas não são deste rebanho, mas haverá um pastor, um único rebanho, e elas crerão na minha palavra, elas ficarão exatamente com a minha palavra. Mombrand diz assim: porque elas são uma semente congênere com a semente, autêntica. Elas estão supostas a fazer os mesmos sinais, os mesmos milagres, as mesmas maravilhas, os mesmos prodígios. Porque há uma promessa ao respeito delas. Deus disse: eu os restaurarei de volta, com os mesmos sinais, com os mesmos prodígios, com as mesmas maravilhas. Aquilo que a lagarta comeu, o gafanhoto comeu, a locusta comeu, o pulgão comeu, ele disse: eu restaurarei de volta. A minha vida viverá nela. Você sabe o que é esses pulgão, né? Essas lagartas, essas denominações, esses credos, esses dogmas, esses homens ilustres, cérebros inteligentes, grandes doutores em divindades, grandes teólogos, astrólogos, eles destruíram essa árvore da vida. Mas Deus disse: eu trarei de volta, restaurarei. Por isso que eu digo, cada membro do corpo de Cristo, ele fica com a palavra de Cristo. Não importa o que vai ou o que vem, ele permanece fiel. Sempre Deus teve algumas testemunhas para sustentar isso. Ele teve nos dias de Daniel, ele teve nos dias de Davi, ele teve nos dias de Moisés, teve nos dias de Isaías, nos dias de Jeremias, nos dias de Elias, nos dias de Eliseu. Você viu aquela viúva que não se comprometeu por nada, ainda que a situação ficava difícil, mas ela sentiu o peso da palavra na sua vida. Aquilo produziu para ela o quê? Vida eterna. Nos dias de Jesus, ele teve as suas testemunhas. Eu pergunto: e hoje ele não tem? São Paulo falando aqui aos Hebreus, capítulo 12, o verso 1 ao 3, ele disse bem assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Essas testemunhas não eram elas que testemunhavam, era Cristo que testemunhou nelas. E isso nunca acabou, nunca foi destruído. Essa nuvem continua hoje sobre cada um dos seus filhos e em cada filho. Essa nuvem de testemunha, testemunhando que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Que é um Deus imutável, que nunca mudou em seus modos, nunca mudará. A sua primeira maneira continua sendo a sua primeira maneira. Todo verdadeiro eleito revelado, toda verdadeira semente revelada que possui isto, eles procuram identificar-se com essa vida, com essa verdadeira testemunha do Espírito Santo. É uma identificação familiar para ele, íntima. Ele fala com ela fala com ele. Ele pergunta, ela responde. Nas horas bem certinhas que ele precisa. Por isso que ele está dizendo, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu desafio a cada um, tomar Deus em sua palavra. Deixe esse mundo, irmãos, com as suas facções, com as suas fascinações, os seus prazeres, seus desejos, os seus pecados, com a sua podridão. É isso que nós devemos fazer. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele fez isso por mim e por você, deixando-nos esse exemplo para, assim como ele fez, nós também devemos fazer. Eu não estou suposto a ouvir ninguém a não ser a sua palavra. Você não é suposto a ouvir ninguém a não ser a sua palavra. Você deve conhecer o som escriturístico dessa palavra falando com você. Ela deve para você fazer diferença. Essa voz de qualquer voz. Para que você não fica confundido com essas vozes laterais. Prova que você tem uma característica dada por ele de ovelha. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas conhecem. Agora é essa que diz que é ovelha e fica ouvindo essas vozes nojentas e imundas lá fora. Até o ponto de ceder. Uma ovelha não cede essas coisas. Ela já cedeu para seu pastor. Ela já cedeu para o seu pastor. Não é mesmo? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considere o que ele passou por mim, passou por você. Aquele Deus tão sublime, que grande Deus assentado em um grande trono, desceu dos céus, veio ao mundo, fez-se um homem, conviveu com
homem, viveu no meio dos homens, comeu com ele, vestiu roupas como homem, pescou, dormiu com o homem. O próprio Deus, e suportou todo tipo de afronta. Para que isto? É para nos dar ânimos. Ele padeceu, mas padeceu como um vencedor. Ele sofreu, mas sofreu como um vencedor. Para quê? Para que então nós também pudéssemos vencer. Não sei se crente medroso. Eu vou encerrar com essa mensagem aqui. A era de Esmirna. A era de Esmirna. Digo, era de Tiatira. Parágrafo 89. 89. Você acha que Deus passou o que passou e está passando o que está passando? Se Jesus sofreu naquele dia, Jesus está sofrendo hoje. Hoje ele não está sofrendo fisicamente, literalmente aqui, mas ele está sofrendo através de cada verdadeiro filho, cada verdadeira semente dele. Ele sofre. Ele sofreu nos dias dos apóstolos, naquela igreja primitiva. Ele passou aquele sofrimento e hoje ele está sofrendo no meio da sua igreja, com a sua igreja, na sua igreja, em seus filhos, aqueles que são verdadeiramente sementes. Olha como ele fala aqui: outra carga vos não porei peso. A palavra que representa carga é peso ou pressão. A pressão da tenebrosa Idade Média era quebrar-se ou ser quebrado. Digo, dobrar-se ou ser quebrado. Curvar-se ou morrer. Isso foi na época da Inquisição. Era a Inquisição, o poder do império apoiando a adoração satânica, diabólica, maligna. O Estado estava sustentando aquilo dali para dilacerar a verdadeira igreja do Deus vivo. Você entendeu? Organize-se ou pague com sua vida. Cada era teve suas pressões. Cada era. Por exemplo, uma grande carga da última era, que é essa era que nós estamos vivendo, é a pressão das riquezas. Você sabe que esse espírito, se você não tiver cuidado dele, minha irmã, meu irmão, espírito de ser rico, pobre querendo ser rico, viver vida de rico, é um espírito maligno, é um peso, é uma pressão. Isso está na era de Laodiceia, na igreja laodiceiana, na igreja laodiceiana. Então vejam bem isto. E viver comodadamente. Comodadamente. E as tensões nervosas, numa era complexa, na qual parecemos incapacitados de viver. Você sabe que se você não tiver o Espírito Santo ali, porque o Espírito Santo na sua vida é a sua eleição, é a sua predestinação, ele é o seu espinho na sua carne, é o seu grilhão que está em você, só te ferroando,
Vamos, reagem. Você não pode se congelar. Você não pode esfriar. Você já viu aquelas pessoas que enfrentam tempestades de gelos naqueles lugares gelados? Eles não podem parar. Eles não podem dar por vencidos. Que se eles dar por vencidos, eles ficam adormecidos. Eles ficam gelados, congelados. E quando eles veem que está assim, eles mesmos se açoitam-se a si mesmos para aquecer os seus corpos, para não deixar congelar. E o Espírito Santo é nos dado para isso. Ele é um fogo. Ele é um fogo aquecedor que nos aquece para não deixar esse esfriamento religioso, mundano, tomar lugar nas nossas vidas. O acomodismo. Ele fica te espiando, te batendo, te açoitando todo o tempo. Isso é para você, irmã, produzir um peso de glória eterna. Um peso de vida eterna. Produzir em você o caráter dele. Todo verdadeiro cristão, eles são testados e provados de todas as espécies. Você é provado com a fome, você é provado com a escassez, você é provado com a riqueza, você é provado com a saúde, você é provado com a doença, você é provado com tentação, você é provado com depravação, você é provado com tudo. Deus prova você e testa você para ver como você vai agir com a sua fé. Ele deixa a hora que vem aquele esfriamento, aquele congelamento, aquele gelo. Ele entra em ação. Ele entra em ação por você. Ele está ali para isso. É para isso que foi dado o Espírito Santo. Foi para dar o quê? Virtude, unção, força, poder. Para o crente, para o verdadeiro Filho de Deus. Não é isso? Então vejam bem, irmãos. Viver acomodadamente e as tensões nervosas numa era complexa, na qual parecemos incapacitados de viver. Essa quarta era, que é a era de Tiatira, parece ter tido uma carga bem definida. Você sabe que a carga deles era muito mais fácil do que a nossa? Irmãos, enfrentar uma fornalha quente, 7 vezes mais aquecidas, era fácil. Enfrentar a cova de leões era mais fácil. Eu não nego. Quer me lançar no fogo, lança. Se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Se não quiser, Ele me queima e estou do outro lado com Ele. Pronto, acabou o sofrimento. Quer me jogar na cova dos leões? Me joga. Se Deus me salvar, tudo bem. Se não me salvar, os leões me comem e eu estou do outro lado com Ele, com Deus. Acabou meu sofrimento. Mas o nosso hoje não. O nosso hoje é difícil. É quase um morto assado. É uma tortura. É através de tentações, é através de pressões, que você se torna quase incapaz de vencer. E você não morre, você permanece vivo. Você passa uma aqui, enfrenta a outra ali, você passa aquela dali, enfrenta a outra. É a maneira que nós enfrentamos hoje. Você está pensando em enfrentar tentações? Não é fácil. Agora, quando Deus falou aquela promessa, e deu aquela promessa para nós, de Apocalipse 3, verso 10, Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir para tentar todo o mundo e todos que habitam na terra. Isso Ele quer dizer que você não deixaria de passar na tentação, mas que você seria tentado
tentado, mas ele não deixaria você ser vencido por ela. Você ia ser tentado, mas ele te protege. E você vence a tentação. Oh, você deve ter essa experiência individual. É verdade. Não tem coisa mais gostosa do que você ser testado, provado e tentado e vencer. Não tem. É a coisa mais gostosa que existe. É o maior gozo que possui no crente. É ele ser tentado e vencer, e não ser vencido por ela. Porque nisso daí cumpre o que disse a palavra de Deus. Meus irmãos, tem grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência, e a paciência produz uma obra completa e perfeita, sem falta em coisa alguma. Agora, você já viu uma pessoa ser tentada e vencida e ter gozo naquilo? Você tem gozo quando você é tentado e vence. Aí aquilo invade o seu ser. Aquilo entra na sua alma e produz em você um peso de glória eterna. Você já teve isso? E você grita, você pula, e se passar uma pessoa perto de você, fala que aquilo ali é um louco. Ele está doido. Doido não, você é um doido, mas é um doido por Deus. Você tem uma experiência vivida. Aleluia. Isso aqui é gozo. Esse crente que é tentado e vencido, ele não pode ter gozo, isso dá tristeza. Irmão Brana fala na mensagem, véu adentro, fala assim: você tem pena dele, ele nunca venceu. Ela nunca venceu. Desse jeitinho. Então vejam bem. Era desafiar Roma, defender a palavra, mesmo até a morte. É desse jeitinho que os verdadeiros filhos de Deus hoje, a verdadeira testemunha, faz. Desse jeitinho. Malaquias 3, ele disse bem assim: peso da palavra do Senhor que veio através do ministério de Malaquias contra Israel. Malaquias 1, não é 3, Malaquias 1. Que veio contra Israel, que diz: eu vos tenho amado, assim diz o Senhor dos Exércitos. E eles fizeram a pergunta: e quem nos amou? Ele disse: não foi Jacó, irmão de Esaú? Todavia amei a Jacó e aborreci Esaú, e fiz da sua herança uma asolação, e entreguei aos dragões do deserto. Desse jeito que ele faz com essa semente ímpia. É por isso que você vê o estado deste mundo, por isso que vai ser apedrejado, porque eles andam em uma vida dissoluta, de corrupção, de pecado. Eles andam em uma vida que inteiramente entrega ao mundanismo. Os seus súditos andam mergulhados nas negruras das trevas. As mulheres estão completamente nuas. Elas andam e vestem, se assentam desoladamente. Por quê? É porque Deus deu a sua semente para os chagais. Mas o eleito Ele tem amado com amor eletivo. Ele protege, Ele guarda, Ele defende. Satanás não pode se andar com o Filho de Deus. Não pode. Levanta o seu pendão, irmão, irmã. Mantenha-se a sua bandeira levantada, declarando guerra para esse diabo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém? Vamos cantar este hino 334, servir a Jesus. Trezentos e trinta e quatro, ou digo, 234. 234. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fé, entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor, e só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia, amém. Graças a Deus. Deus, Ele sempre tem ajudado aquele que está pronto para ajudar a lhe servir. Mombrana disse, você põe naquela mensagem, Ele cuida de você? Ele diz, quando você se preocupa com Deus, Deus preocupa com você. Agora, quando você não se preocupa com Ele, também Ele não vai preocupar com você. Isso é verdade. Ele cuida, e você? Cuida da sua parte, e Deus cuidará de você. Amém? Nós vamos encerrar com nós. Vamos orar. Jesus, é verdade. Eu não dou conta, mas eu creio em Ti. Eu confio no Senhor.
e entrego a minha vida, o meu caminho nas tuas mãos. E aquilo que é para mim fazer, Senhor, me dê força suficiente para fazer. Deixa eu caminhar, seguindo as tuas pegadas, que o Senhor tem deixado na areia do tempo, para que assim então eu possa, Senhor, nunca olhar para um lado e nem para o outro, e nem perder a direção. Mas ali está, rastros com pegadas de sangue, foi o que disse o profeta. E eu sempre segui aquelas pegadas. E você deve também seguir aquelas pegadas. Vá você e Deus. Ajude, faça tudo para que Ele possa ter bom ânimo com você. Alimente esse espírito que tem vontade de ser salvo. Alimente esse espírito que tem desejo de vencer. Alimente essa sede que está em você, essa fome por mais de Deus. Alimente ela na palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, despede-nos em paz. Leva-nos, guarda-nos e nos protege. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Através da tempestade e qualquer calamidade, me consola esta verdade. Cristo pensa em mim, Jesus, lá nasceu essa luz. Já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou. Sem medo vou, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Quando com for teu desejo, força, ousadia almejo, nisto pois em tudo vejo, Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá nasceu essa luz. Já provaste a cruz com amor sem fim. Satisfeito estou, contente estou. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Seu receio inimigo, tendo perigo, em Jesus encontro abrigo. Cristo pensa em mim, Jesus, lá nasceu essa luz. Já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Caso eu vou ausentar-me, dos meus irmãos separar-me, isto hei de consolar-me. Cristo pensa em mim, Jesus, lá nasceu essa luz. Já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim.
Amém. Amém. Abençoa um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amor e vida dou a ti, Jesus, pois lá na cruz por mim verteste sangue carmesim. Meu Deus Salvador, amor e vida dou a ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Tu me salvaste, isto sei, a minha fé em ti porém, feliz agora viverei contigo, meu Jesus. Amor e vida dou a ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Tu que morreste sobre a cruz, concede-me, Senhor Jesus, que sempre ande em tua luz, em santificação. Amor e vida dou a ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador.